E aí, galera assustada, Senhora Morte traz um tema que provavelmente irá mexer com suas crenças. Hoje eu falo sobre a reencarnação de Dorothy Eade. Fantasia ou realidade? A crença na reencarnação é aceita em diversas religiões, embora haja certas divergências sobre a forma como essa reencarnação ocorre. Apesar de ser um assunto polêmico, pois mesmo nas religiões milenares não se encontram provas lógicas de sua existência, os indícios são muitos, como é o caso da história de Dorothy Eade, que para os defensores da ideia representa um exemplo fascinante de que a reencarnação faz parte da vida, como o nascimento e a morte. Dorothy Eade nasceu em 16 de janeiro de 1904, numa família de irlandeses ricos, moradores no sul de Londres. Sempre teve uma vida normal, como de qualquer outra criança, até que aos 3 anos de idade sofreu uma queda terrível pela escada de sua casa, que resultou num traumatismo craniano grave, que a deixou inconsciente e em estado catatônico, tendo sido declarada morta pelo médico da família. Mas ela não estava morta de fato. Algum tempo depois, a criança recobrou a consciência. Mas logo, os pais descobririam que Dorothy não era mais a mesma pessoa que era antes da queda, pois sua vida iria mudar para sempre. Seu comportamento tornou-se estranho. Dorothy passou a viver constantemente escondida debaixo de sua cama, debaixo de mesas e atrás de móveis. Andava pelos cantos triste. Era como se aquela menina alegre e travessa tivesse de fato morrido aos 3 anos de idade. Mas suas ações se tornariam ainda mais bizarras. Certa vez, acordou pedindo insistentemente para que os pais a levassem de volta para casa. E, embora eles tentassem tranquilizá-la, lhe assegurando que ela estava em casa, ela chorava e dizia que aquele não era o seu lar. Apesar de ter sido submetida a exames, tudo parecia normal com a garota. A coisa piorou 4 anos depois, em 1908, quando ela foi levada para um passeio no Museu Britânico. Dorothy ficou obcecada com as galerias egípcias. Entre as múmias do Antigo Egito, haviam estátuas de todos os deuses egípcios e deusas. Assim que ela o viu, começou a beijar os pés das estátuas. Por fim, sentou-se junto a um sarcófago com a múmia dentro, fechada em uma caixa de vidro, recusando-se a separar dela. Quando sua mãe tentou retirá-la dali, para o horror de seus pais, ela começou a gritar com uma voz diferente, numa língua que parecia estranha e antiga. As palavras que saíram de sua boca os atordoaram. Dorothy disse: "Deixe-me aqui, eles são o meu povo." Após essa azíaga visita ao museu, a menina passou a ter sonhos recorrentes, com edifícios com altas colunas, rodeados de abundante vegetação. Alguns meses depois, Dorothy encontrou algumas fotografias do Antigo Egito. Ela mostrou a sua mãe os hieroglifos e disse que conhecia aquela linguagem, mas que havia esquecido. Ao encontrar uma foto do templo em Abidos, construído por Sete I, ela imediatamente disse a seu pai: "Esta é a minha casa, é aí que eu costumava viver." Finalmente, os sonhos de edifícios com colunas exuberantes faziam sentido para ela. Dorothy nunca perdeu a convicção que tinha algum tipo de conexão espiritual com o Antigo Egito. Pelo contrário, à medida que envelhecia, ela cria ainda mais nisso. Mas seu comportamento ainda viria a causar muito transtorno para os pais. Durante as missas, ela fazia questão de dizer que preferia sua velha religião,
e se recusava a cantar os hinos que tivessem em suas letras referências pejorativas aos egípcios, como, por exemplo, a maldição dos egípcios. Dorothy começou a aprender a ler hieroglifos no Museu Britânico e surpreendeu o professor com a habilidade que tinha para decifrar facilmente os símbolos. Ela então explicou que, na verdade, não estava aprendendo uma nova língua, apenas revisando a velha linguagem que ela havia esquecido. Ela passaria sua adolescência até seus 20 e poucos anos aprendendo tudo o que podia sobre egiptologia. Aos 27 anos, foi trabalhar numa revista egípcia em Londres, onde escrevia artigos de apoio à política e à independência do Egito. Nessa ocasião, conheceu Eman Abdel Meghi, um estudante egípcio, e casou-se com ele. Em 1933, Dorothy finalmente conseguiu retornar ao Egito. O casal mudou-se para o Cairo. Tempos depois, ela daria à luz a uma criança batizada de Sete. Seguindo o costume egípcio de não se referir ao primeiro nome da mãe, ela agora seria conhecida como Sete, ou a mãe de Sete. Porém, a relação dela com o marido, que nunca foi sólida, começou a desmoronar, pois Dorothy vivia mergulhada em suas pesquisas e dava pouca atenção a Eman. Ainda por cima, ocasionalmente ele via a mulher em estado de transe psicografando mensagens de Or-Ra, mais tarde nominado como seu guia espiritual. Segundo Dorothy, foi Or-Ra que lhe contou sobre sua vida anterior. A gota d'água foi quando, em certa ocasião, o pai de Eman saiu correndo da casa depois de ver um faraó sentado ao pé da cama da nora. Em 1956, o casamento acabou. Eman mudou-se para o Iraque, enquanto Dorothy, ou Sete, a essa altura com 52 anos, foi viver em Abidos. De acordo com seu guia espiritual, ela nasceu no ano 1290 a.C., no Antigo Egito, com o nome de Bendreshit. Sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos, coincidentemente, idade em que suas lembranças voltaram. Órfã, foi criada no templo de Kon el-Sultan e tornou-se sacerdotisa. Aos 12 anos, ela tomou os votos para se tornar uma virgem consagrada. Aos 14 anos, durante uma encenação em homenagem aos deuses, Sete a conheceu, se apaixonaram e se tornaram amantes. Algum tempo depois, ela engravidou do faraó e, após ter contado o fato para o sumo sacerdote, ficou sabendo que, por ter quebrado o voto de virgindade, sua punição seria a morte. Ela então, desesperada, cometeu suicídio. Sete, arrasado, jurou que estaria com ela novamente. E, de acordo com Dorothy, isso se tornaria realidade. Ela explicou em seu diário que Sete ia visitá-la todas as noites e que seus encontros espirituais eram bem românticos. E que Sete planejava se casar com ela quando estivessem juntos em Amitet, o submundo egípcio. Mas afinal, sua vida anterior seria comprovada? Dorothy era realmente a reencarnação da sacerdotisa do Nilo? Em uma de suas viagens ao templo de Sete em Abidos, onde ela acreditava ter vivido séculos atrás, o inspetor-chefe do Departamento de Antiguidades resolveu fazer um teste sobre suas teorias de reencarnação, pedindo-lhe que ficasse perto de uma parede pintada de forma particular. O inspetor disse a ela para identificar aquelas imagens de acordo com as suas lembranças de vidas anteriores. É importante ressaltar que as pinturas, as formas e marcas ali existentes nunca haviam sido publicadas em nenhum livro egípcio, revista ou em qualquer outro lugar do mundo. Ela não só conhecia as respostas, mas lhes contou coisas que nunca haviam sido reveladas sobre as pinturas ali existentes. Todos os dias e noites, Dorothy ia ao templo para rezar.
Nos aniversários de Ísis e Osíris, ela lembrava das antigas cerimônias e levava oferendas de frutas, cerveja, vinho e pão. Em certa ocasião, Dorothy disse que quando era Bendrashit, o templo costumava ter um maravilhoso jardim onde ela se sentava, meditava e se encontrava para conversar com Sete. Por isso, quando era criança, sonhava com um lugar cheio de altas colunas e rica em vegetação. Naquele momento, não havia sinal de nenhum jardim existente no lugar. Curiosos, os arqueólogos descobriram algo incrível. No mesmo lugar onde Dorothy disse que havia um jardim tempos atrás, escavações comprovaram que de fato ali existia um belo jardim, exatamente como Dorothy havia dito. Seria isso prova de sua reencarnação? Ela nunca mais saiu de Abidos. Ao longo dos anos, Dorothy Onset, ou Bendrashit, como vocês queiram chamá-la, trabalhou sua mágica com a população local, a mídia e os arqueólogos. Dorothy morreu no dia 21 de abril de 1981, aos 77 anos. Será que essa mulher foi um forte indício que a reencarnação existe? É claro que sempre haverão os céticos que negarão isso, mas na minha humilde opinião, é difícil explicar como essa mulher pôde determinar com precisão a localização de um jardim anexo ao antigo templo de Sete I, sendo capaz de apontar o local exato onde a escavação deveria ser feita para encontrá-lo. Mas isso não é tudo. Além disso, ela previu que ali também seria encontrado um túnel subterrâneo localizado ao norte do templo, o que acabou acontecendo rigorosamente como ela disse. Então, seria possível um habitante do Antigo Egito reencarnar na Era Moderna, recordando sua vida passada? Talvez sim, porque, de outra forma, explicar a história documentada de Dorothy Ide se torna um desafio insuperável.